coisa para vocês aqui, boa tarde a todos. Quando eu observo o que o Jardim vem fazendo com esse time dentro de campo, veja bem, não sei se foi Elton, se foi Valu aqui há 2 semanas, um deles disse assim, você sabe, você tem uma ideia do que o Cruzeiro vai fazer, ou o que o Cruzeiro fez numa análise pós-jogo, análise sempre profundas, né, Tim? Você sabe o que vai fazer antes do jogo, o que pretende fazer, ou o que fez mesmo com vitória ou derrota, né? Isso passa muito, obviamente, pelas mãos do treinador. Aí eu fico vendo o Jardim, o que ele vem fazendo com o Cruzeiro dentro de campo e o que ele faz nas coletivas depois, a facilidade para comunicar e para explicar o que tem feito. Tem uma parte dessa coletiva que a gente deve tratar aqui, onde ele explica também, né, esse negócio do Gabigol, que ele não está tendo competência para achar um jeito do Gabigol entrar nesse time e tal, mas muito mais do que isso é o que o time vem fazendo dentro de campo. Aí eu vejo o Jardim com esse equilíbrio, tanto em derrotas quanto em vitórias, esse equilíbrio emocional, de não ficar transferindo responsabilidades, né? E que isso é muito importante para um líder. E aí eu comparo com outros técnicos, por exemplo, o que o próprio Diniz tem feito, esses esculachos no meio, na margem do gramado, para aparecer para 80 câmeras, para expor jogador e tal. E por que eu estou dando esses exemplos? Para chegar exatamente na situação do Gabigol, onde o Júnior Pedroso, que é agente do Gabigol, ele falou, pelo menos para mim, não pediu sigilo, que o Gabigol obviamente quer mais minutos, mas que ele, Júnior Pedroso e o próprio Gabigol entendem que o Léo Jardim está tratando muito bem essa situação. Com muita competência, ele está tratando essa situação. Então essa competência, esse cuidado, esse discernimento, esse equilíbrio e esse conhecimento fazem o que o Cruzeiro, demonstram o que o Cruzeiro fez com o Inter nesse jogo aí, que foi uma vitória, acima de tudo, segura. O Cruzeiro foi seguro do início ao fim e por isso venceu o Internacional. Buenas tardes, muchacho Valu. Boa tarde para você, HG, os amigos aqui no estúdio e a quem nos assiste. A gente vendo alguns lances, né? O Cruzeiro deveria ter vencido até por mais gols. Aí o gol do Caio Jorge em destaque. Cruzeiro, mais uma vez, foi aquele Cruzeiro que começa os primeiros minutos num ritmo muito, muito intenso. E aí a gente imagina, né? Pro Internacional, que jogou numa quarta-feira contra um Flamengo, menos dias de recuperação, já ter que encarar esse Cruzeiro no ritmo que foram os primeiros minutos. E exatamente, né? Aos 18 minutos, o Cruzeiro consegue abrir o placar numa jogada que você destacou até no Band News na área. O Romero participando como um meia pelo lado direito. O Caio Jorge é quem passa essa bola para ele. A bola cruzando por toda a área. E o Matheus Pereira fazendo uma finalização. Tem gente que acha que já vi alguns questionamentos, né? Para mim não tem o menor cabimento achar que foi um chute sem querer, até porque é um jogador que já tentou esse tipo de lance há basicamente 1 ano atrás contra o Boca Juniors e ele faz um golaço, o Cruzeiro abre o placar. E aí o Cruzeiro continua na sua, acelerando muito, mas o Cruzeiro, para mim, no gol do Internacional, repetiu um erro que já cometeu contra o Santos e contra o Ceará. O adversário não está criando grandes possibilidades e através de um erro de passe o Cruzeiro cede ao contra-ataque, cede a oportunidade desse adversário. Uma bola cruzada, passa por toda a extensão da grande área e o Tabata, para mim, consegue uma finalização. O Kaique não consegue chegar a tempo ali, junto com o Vidalba, de impedir esse chute. O primeiro tempo termina assim, o segundo tempo termina um pouco morno, até que em uma grande jogada do Inter, que para mim fez um grande segundo tempo. Ele consegue dar o bote, se antecipar no campo de ataque do Inter, toma a bola do Bernabé, faz um grande passe pro Caio Jorge e que aí tá finaliza de uma forma que é um jogador que é o artilheiro do campeonato, tá com o máximo de confiança, tá muito bem tecnicamente e fisicamente. Aí sim, o Cruzeiro faz algo pra mim que falta ainda este Cruzeiro ter mais maturidade pra fazer. O Internacional, que já não tinha grandes possibilidades, acaba não ameaçando o Cruzeiro em nada. E todos os jogadores que vêm do banco, lembrando que o Jardim fez 4 substituições, todos contribuem. O que é contribuir? Muitas vezes em um time, quando ele está vencendo, o ideal seria que todos os jogadores que entrassem fizessem a diferença e aumentassem mais esse placar. Mas em um time que já tem o placar que lhe é favorável, se esses jogadores entrarem e conseguirem contribuir com nota 6, por exemplo, pelo menos, foi o que todos que entraram, Gabigol, Kenji, Eduardo e Matheus Henrique, na minha opinião, fizeram, o adversário não vai se criar. O lance da expulsão do Borré, e muita gente também acha, eu acho que o Christian faz um carrinho, mas que pega a bola, depois o Borré o atinge, uma agressão, acho que foi acertado o cartão vermelho. Cruzeiro volta a vencer em casa, de onde vinha de 2 derrotas contra Ceará e Santos. E só um detalhe curioso, 2 para encerrar. Caio Jorge chega a 15 gols, o mesmo número de gols dos artilheiros do Campeonato Brasileiro o ano passado. E ainda tem 17 jogos pela frente. E o Cruzeiro, em 11 das suas 12 vitórias, ele marcou 2 ou mais gols para superar o adversário. Isso aí que o Valu falou, boa tarde para todo mundo, é muito importante a gente ressaltar o trabalho do Leonardo Jardim, né? Quando você vê jogadores entrando ao decorrer do jogo e conseguindo manter uma qualidade do seu modo de jogar. Até quando o Cruzeiro perdeu partidas, e viemos aqui criticar, o nível e o objetivo do Cruzeiro, ele é sempre muito claro. Ele é sempre muito claro. Então, parabéns, mais uma vez, ao Leonardo Jardim. E eu queria destacar personagens, para a gente continuar o nosso debate, falar muito do Cruzeiro nessa primeira parte do programa, eu queria destacar personagens. O que joga Matheus Pereira?
Que joga Matheus Pereira. O Matheus Pereira tem um outro ponto também, que eu já falei a palavra do entendimento, foi como ele comprou a ideia do Leonardo Jardim. Muitos questionaram o Matheus Pereira em determinado momento da temporada, principalmente no início do trabalho do técnico Leonardo Jardim. Mas hoje eu acredito que nenhum cruzeirense questiona e sabe da importância que ele tem para esse time do Cruzeiro. Eu acho que ele é quase que um insubstituível. Claro que o Cruzeiro consegue jogar sem o Matheus Pereira, porque o Leonardo Jardim tem o time nas mãos, mas o Matheus Pereira, o que ele desenvolve para a equipe é algo absurdo. Hoje o Matheus Pereira tem 4 gols e 6 assistências dentro do Campeonato Brasileiro. Isso é muito. Isso é muito. Para que ele representa, para a posição que ele ocupa em campo, para o que ele faz de recomposição, de marcação, é grandioso. Matheus Pereira vem jogando muita bola. Para mim, ele seria o craque do Campeonato Brasileiro se não existisse o momento do Caio Jorge, que é outro também que a gente tem que destacar. Na temporada, dentro do Campeonato Brasileiro, são 20 participações em gols no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. 15 gols marcados e 5 assistências. Merece todo o destaque. E eu vou falar como falei na rádio hoje mais cedo. Ô, Ancelotti, me ajuda, né? Tem que estar na lista, né? É daqui a pouquinho. Vamos estar, ó, de olho. Thiago Fernandes, sabe o que acontece? Já que o papo está girando em torno do Matheus Pereira, nós estamos falando de um 10 que serve e dá assistência. Nós estamos falando de um 10 que faz gols geniais. Ele é realmente um cara muito diferente. E nós estamos falando de um 10, cara, que desarma muito, que joga muito em prol do grupo, que acredita nas ideias do treinador, né? E que fez um gol à la Messi. Tá comparando? Eu acho melhor que o Messi. Fez um gol à la Messi. Ele já tentou fazer um gol ano passado contra o Boca, né? Então, quer dizer, o Alex fez um gol no Mineirão contra o Fluminense, até o Guilherme Souza estava lembrando isso hoje. Ou seja, você tem um 10 que é um cara que ontem desarmou demais. Que se entrega pelas ideias em prol do grupo. E que joga muita bola. Mas eu não creio que o Matheus Pereira teria essa importância toda, não fosse o melhor treinador do Brasil à frente desse Cruzeiro. O melhor trabalho de 2025, para mim, é do Leonardo Jardim. Quando ele foi contratado pelo Cruzeiro, eu lembro que a gente, quase como unanimidade aqui, a gente tratou o Leonardo Jardim como o maior português que chegava ao futebol brasileiro naquele momento. E hoje, para mim, é indiscutível. O melhor trabalho do Brasil é do Leonardo Jardim. Você olha para esse Cruzeiro e ele consegue extrair o máximo que pode de todos os jogadores. Ele extrai dos reservas, ele extrai dos titulares, ele tem jogadores que entram e dão conta do recado e ele consegue extrair o máximo de todo mundo. Tem cara que chegou ao Cruzeiro desacreditado ou que talvez até, por certas vezes, minimamente contestado e consegue entregar. Um caso específico é o do Vidalba. É um zagueiro que muitas vezes a gente contestou especialmente pela estatura. Mas o Cruzeiro hoje entrega muito mais do que a gente imaginava no início do ano, depois daquelas derrapadas com o Fernando Diniz. Então, para mim, hoje, o Jardim faz o melhor trabalho do futebol brasileiro. Nós vamos entrar nessa questão aí do Léo Jardim, vamos inclusive rodar trechos da coletiva dele ontem. Falou coisas, aliás, ontem não, no sábado, ele falou coisas muito interessantes. Aliás, as coletivas dele são aulas de futebol, muito agradáveis de serem ouvidas, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Mas agora eu quero presente, depois que você assistiu ao Cruzeiro contra o Internacional, você consegue identificar tudo isso que nós estamos dizendo aqui? Ou você acha que nós estamos exagerando com respeito ao trabalho do seu primo? Não acho que estou exagerando, não. Eu acho que é o melhor do país mesmo? Eu acho que o trabalho do Leonardo Jardim hoje, para mim, é o melhor. Agora, eu não posso falar que o Cruzeiro tem o melhor futebol, porque o Flamengo está na frente do campeonato. Mas o trabalho do Léo Jardim é melhor que o do Felipe Luiz. Bem melhor, né? Porque ele não tem as mesmas peças que o Felipe Luiz tivesse. Talvez se ele tivesse, ele estaria sobrando no campeonato, muito mais do que o Flamengo tem hoje essa distância. Agora, o que me chama atenção, e acho que o torcedor do Cruzeiro tem que estar muito satisfeito, é a regularidade e a tranquilidade, né? Porque o Cruzeiro não sofreu muito, aliás, nada, né? Contra o Internacional. O Internacional foi lá uma vez, o Cruzeiro deu uma bobeada, fez um gol e foi uma atuação muito tranquila para o Cruzeiro. Agora, o que me chama atenção é do lado do Internacional, né? Um time altamente, até certo momento violento que o Borré fez ali, né? É uma coisa que tem que ser realmente analisada, porque se ele acerta o jogador de acordo, isso aí é lesão para o cara ficar um bom tempo fora, né? E ele não teve nenhuma intenção de ir na bola. Ele foi na maldade para poder pegar, esse tipo de coisa. Ó, pra você ver, por muito menos o Dudu toma 6 jogos, né? E não joga. Cara, esse tipo de atitude aí, mas não machucou, mas, pô, ele tentou. Poderia, né? Então isso aí, deviam dar uma salgada aí, numa punição para ele, porque ficou barato aí. Mas eu acho que o Cruzeiro chega, inclusive, numa semana de clássico com muita tranquilidade, cara. Muita tranquilidade. Falando a respeito disso, Garcia, você não me perguntou, mas o Breno tá levantando essa bola. Quando saíram os sorteios, eu comentei isso na rádio, vou comentar aqui novamente. Dá uma moral pra rádio, né? Que tá uma audiência fera e a gente tem que sempre dar uma. Não, o André vai até colocar a arte do Band News na área. Muito legal, telão. um trabalho muito legal que estamos fazendo em conjunto, né? Maravilhoso. Ninguém faz sucesso sozinho. Não, ninguém, importante demais. Mas eu falei, quando saiu o sorteio, o meu pensamento foi, o Cruzeiro é favorito. Hoje, faltando 2 dias, eu mudo. O Cruzeiro é muito favorito. Que susto. O Cruzeiro é muito favorito. Porque
os debates vão circular muito sobre essa questão. Outra coisa que a gente comentou foi que, a partir da data do sorteio, e quando deu Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, falei assim, tudo que a gente for comentar de Atlético e Cruzeiro, de um jogo X, de um jogo Y, vai passar pelo Clássico. E hoje, uma segunda-feira, o Cruzeiro ter vencido no sábado, muito bem a equipe do Internacional. Engana-se, viu quem viu o placar de 2-1? O Cruzeiro foi muito superior ao Internacional. E o placar do Atlético, né, perdendo para o São Paulo, hoje, nessa segunda-feira, eu acho que ampliou ainda mais o favoritismo da equipe do Cruzeiro. Mas essa sua posição de ser muito mais é pelo que você tem visto do Atlético ou pelo que você tem visto do Cruzeiro? Eu acho que as duas coisas. Eu continuo afirmando, Breno, o modo do Cruzeiro jogar, o Cruzeiro em campo, mesmo nas derrotas, você via desempenho. Você via qualidade dentro de campo. O Cruzeiro criou oportunidades para vencer a equipe do Santos, para saltar à frente no 2-0. E as situações do jogo fizeram o Santos pegar e virar a partida. O jogo do Atlético, eu não vejo isso. Em momento nenhum, eu vejo confiança no jogo do Atlético. Eu não olho um jogo do Atlético. O jogo de ontem, por exemplo, foi um jogo preguiçoso. Então, o Cruzeiro, eu vejo um salto nos meus olhos quando eu vejo o Cruzeiro em campo, que eu não vejo com o Atlético. Antes era quanto? Antes pra você era 60-40? Como é que Antes era 60-40, hoje tá 70-30. Ô, HG, curioso. Mas vocês mudam as opiniões de classificados? Só pra... Aqui, Valor. Só pra dar moral. Tava bem nessa foto, tinha chegado Não, de... você tá melhor hoje, cada vez mais. O tempo não passa pra você, você é um vinho Tô cansado aqui, eu tava recém-retornado de férias nessa foto, de Porto Seguro. Aqui, você que tá vendo a gente aqui no Donos da Bola, você quer ver gostoso? Você quer ver essa turma aqui? Em breve... O Breno Garantes está lá entre nós. Isso aí. É que o Breno não cabe lá, né, no estúdio por enquanto. É que a partir de 11 da manhã nós estamos na Band News, 89.5. Como é que é, Fabrício? Ai, papai, que delícia. E no YouTube também, aqui nesse mesmo YouTube, todos os dias às 11 da manhã. Então, muitíssimo obrigado a quem nos dá muita audiência num trabalho que só tem 6 meses que nós começamos. 6 meses. É um bebezinho, mas tá bombando. Breve, Breno Garantes tá lá entre Filhotinho de nós. calopsita. Agora, essa questão do Cruzeiro, é importante dizer. E o Jardim, após a entrevista coletiva, ele já abriu até... Não tem esconde-esconde, digamos assim. Ele já falou que o time para quarta-feira, em grande parte, vai ser esse time que enfrentou o Internacional. Eu acho até que se ele não tiver nenhum tipo de problema... Clínico, vamos ver como é... Porque ele já citou isso, que consegue recuperar os jogadores, né? Ele, claro, tá falando do departamento de saúde do Cruzeiro, ele também tá de olho por lá, tem formação em educação física. Quando o Cruzeiro tem 3 dias completos até o jogo seguinte, ele acha que é possível recuperar muito bem os atletas. E é exatamente o que o Cruzeiro tem até o jogo contra o Atlético de quarta-feira. Então ele fala também um trecho na coletiva que boa parte do time, eu acho até, e aí é feeling mesmo, que se ninguém apresentar nenhum problema, ele vai repetir exatamente o mesmo time para iniciar a disputa pelas semifinais, para uma vaga, né? Nas semifinais, jogo válido pelas quartas contra o Atlético na Arena. Valor, fiquei curioso aqui. O Elton mudou de opinião. Não mudei. Não mudei. Você ainda acha que é 50-50? Porque daqui a pouco a gente vai ponderar o aspecto Copas, né? Eu não posso, pelo menos na minha análise, colocar só o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro e deixar de lado o que tem acontecido nas Copas para um lado e para o outro. Então eu ainda continuo Mas o aspecto Copas do mesmo aspecto. O aspecto Copas para você tem o mesmo peso que o aspecto... A qualidade do time, a qualidade do conjunto. É porque eu tô falando mais campo e bola, Valor. Não, porque assim, gente, quando eu vamos vejo lá. O Cruzeiro joga mais futebol do que o Atlético. Sim, ponto. ponto. Só que o Atlético, como qualquer outra equipe em termos de Copa, você não precisa em um duelo de 180 minutos de igualar necessariamente o que o seu adversário está jogando para passar. O Atlético eventualmente pode fazer 20 minutos melhores em uma das partidas de 180 e conseguir a classificação. Ponto. São coisas distintas. Não é necessariamente porque eu não acho, eu tenho certeza que o Cruzeiro hoje apresenta um futebol na temporada melhor do que o Atlético, mas tem um aspecto Copa. O aspecto Copa faz isso com o duelo. Por isso eu tenho repetido. que a distância dos dois é muito grande hoje. Sistematicamente, eu tenho repetido. Nas Copas, sim. Eu já sei o que você vai falar. A questão, eu ia falar a questão do Boca Juniors. O Boca Juniors, os piores times que o Boca teve nos últimos, 10 anos, talvez. Hoje é o pior, mas aquele foi um dos piores. Um dos piores. Bateu onde, HG? Cara, ele chegou numa final de Copa Libertadores sem ganhar um jogo. Ele não ganhou nenhum jogo pra fazer a final com o Fluminense. Presta atenção, ele chegou à final sem ganhar um jogo. É um negócio inacreditável. Não, aí não. Não, amor. Não cabe. Você meteu 3-0 no River aqui. E não desvia pra falar do Cruzeiro. Então é o seguinte, eu entendo o que o Valu tá dizendo. O Valu, ele é mais comedido mesmo nas projeções. Só que eu tô com o Eltinho. O quê? O que você tá com ela? Quando saiu o sorteio, eu achava o Cruzeiro favorito. Hoje, eu acho o Cruzeiro muito Então favorito. você muda a sua opinião? Tô quase... Você, Elton e Galante, tô quase mudando, viu, Gabriel Menino? Que um era favorito, mas que o outro passava. Eu tô quase mudando a minha opinião, Gabriel Menino. Mas aqui, o palpite é apenas um palpite. Como eu palpitei que vocês fossem ganhar do São Paulo ontem, e eu perdi 30 pilica na KTO. Entendeu? Então vem. Como eu palpitei que vocês fossem abraçar o Grêmio aqui, vocês perderam.
Então, não faz sentido nenhum você dizer que a culpa é da imprensa ou botar no destino. Então, assim, o Cruzeiro é mais time, o trabalho do Léo Jardim é muito, mas muito superior ao trabalho do Cuca. Gente, não tem como você viver na aldeia, como o Mano disse um dia, e você não traçar paralelos, não tem como. Nós temos aqui dois grandes rivais, assim como lá no Sul tem Grêmio e Inter. Então aqui nós temos dois rivais. É impossível, numa semana de clássico, você não traçar paralelos. O trabalho do Jardim é infinitamente o que não tem fim. É bem superior ao do Cuca. O Cruzeiro hoje joga um futebol muito, mas muito soberbo em relação ao Atlético. E por isso ele é muito favorito para mim. Eu tô com o Eltinho. Eu também mudei. E tô propenso a mudar meu palpite também. Então eu não tô vendo o Atlético jogando nada. Thiago, pelo que